Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, eu tô há 1 milhão de anos sem fazer vídeo, mas faz parte, infelizmente minha vida universitária tá me lascando. Tipo, tá muito difícil e eu tô até tentando começar um quadro, eu tô chamando de papo de viciado, pra eu poder falar alguma coisa sobre o mundo do combate que eu tenho assistido, que eu acho que possa acrescentar, eu trocar uma ideia rápida. Eu saio do trabalho pensando no caminho que eu vou falar, eu abro a câmera, falo coisa curta. A gente tenta, né? Vamos ver se vai dar certo ou não essa parte. Seguinte, no meu Insta eu tava falando, eu teve o Pitaco do Viciado, que era a questão do... eu não deixa aproveitar e ver aqui no meu canal. Eu fui convidado para fazer uma apresentação em um evento, a partir de uma apresentação que eu fiz por aqui, problemática da convicção no ensino de arte marcial. Eu fiz essa apresentação, dessa apresentação eu fui chamado para um evento, me preparei, eu apresentei, eu me dediquei muito. Inicialmente a parte de uma mesa redonda, só que não teve quem compor a mesa junto comigo, porque no meio acadêmico existe a questão de pesquisar sobre arte marcial, mas a gente fala pelo lado esportivo, pelo lado de desempenho voltado para a educação física. Aí às vezes tem uma coisa aqui e ali, mas não é com todo o protagonismo. Fui chamado na semana de filosofia para falar. Eu vou dispor o link para vocês irem assistir. Teve comunicações muito legais, foi um evento muito maneiro. Eu vou até daqui a pouquinho colocar uns trechos da minha apresentação, falar bem por alto, falar sobre a minha apresentação e depois falar sobre mais a fundo, com mais liberdade em questão de tempo, sobre todo o meu trabalho. Foi uma loucura porque eu não tinha tempo para escrever direito, então eu tive que abdicar um pouco do meu tempo para sobreviver na faculdade, para criar esse trabalho. O tema já era uma coisa que eu pensava antes, então não veio do nada, não foi do zero. A construção do trabalho foi, mas foi mais ou menos do nada. Aproveitei várias coisas daquela apresentação que é o Pitaco do Viciado, que é parte da convicção no ensino de arte marcial. E eu já tô acostumado a fazer esse tipo de comunicação. Foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação, uma comunicação no auditório do prédio onde eu estudo. Isso pra mim foi tipo muito uau. Mas faz parte. Eu tinha a proposta de falar sobre arte marcial, representar arte marcial, porque era semana de filosofia, tinha filosofia antiga, filosofia contemporânea, tinha filosofia e a parte de ensino, tinha filosofia e artes. Eu fui chamado para a parte de arte. Foi muito, muito maneiro. Foi tipo, eu tive que preparar uma obra-prima, tanto que eu chamo esse trabalho de obra-prima, para corresponder à altura, para honrar expectativas. Precisei fazer um pouco mais de pesquisa. Já conhecia tudo que eu escrevi, eu já conhecia há tempos, mas eu tive que repesquisar para escrever em cima da bibliografia, montar a bibliografia. Eu já tinha ideia dos autores, mas eu tive que fazer esse trabalho. Antecedendo um pouquinho a apresentação, eu
tava muito ansioso, mesmo que eu já esteja acostumado com essas coisas. Antes de começar sempre um é um pico de ansiedade. Mesmo que eu esteja acostumado, ainda fica aquela ansiedade quando eu apresento, não me vem esse sentimento, mas antes é uma loucura. Eu tenho um problema tipo de nível apocalíptico com ansiedade, mas apresentei, coloquei link para alguns parentes, para meus colegas de faculdade, não deixei de toda hora colocar no Instagram, no meu perfil pessoal e na própria apresentação. Foi muito, eu acho que possa ter sido muito chato, mas foi muito legal. Tava minha mãe, ela me ajudou passando cada slide na apresentação original. Tava meu primo, uma amiga da faculdade. E foi incrível. Foi muito legal, porque o pessoal do meio marcial é mal visto e eu acho que o pessoal corresponde a essa expectativa de ser mal visto. O pessoal honra, o pessoal faz de tudo pra ter um esforço de ser odiado. É tipo, não falando todo mundo, é tipo, não tô generalizando, é tipo, tem muita pessoa do meio marcial, do meio combativo, do meio esportivo, que, cara, são pessoas que eu bato palma, eu admiro, mas também tem muita pessoa muito escrota. Muita pessoa que faz de tudo pra derrubar os outros, muita pessoa que quer que o meio da luta seja fechado. Você não pode ser ninguém, você não é ninguém, a única pessoa que é essa própria pessoa. Você não lutou, você é ninguém, você é um nada. Se você lutou, você nunca foi do nível dela, então quem é você? Você não tem lugar de fala, você não tem direito de fala. É muito como as pessoas se tentarem silenciar. Eu toda hora tento me silenciar no meu canal, no meu Insta pessoal. É porque é uma coisa que isso me deixa meio chateado. Eu falando tanto como o viciado em lutas, como a pessoa por trás do viciado em lutas. O viciado em lutas faz esse trabalho com atletas e tudo. Eu analiso, não achem que eu tô parado, quer dizer que eu não analiso tão bem quanto era. Ainda tô afiado. Quando eu tiver tempo eu vou voltar a gravar vídeo. E eu estudo sobre arte marcial de forma pessoal, espontânea, quase como hobby, há 7, 8, 9 anos, talvez mais, mas de forma séria tem pelo menos 9. De forma mais direcionada eu posso falar que 7. De forma muito mais desenvolvida eu posso apontar pelo menos uns 3, 4 anos. Da forma como é hoje tem 2 anos. É tipo, eu não tinha toda a desenvoltura quando eu era mais novo, mas ainda assim eu tento ser silenciado. E teve um vídeo que me chateou muito, que eu coloquei no Insta, foi o Papo de Viciado, que o mesmo cara aplaudia o meu conteúdo. Eu mostrei minha cara, o cara esculachou e falou que eu não sou ninguém. Eu pensei, tá bom, eu não sou ninguém, não tenho lugar de fala. Todos os elogios que eu já recebi joga no lixo, porque você acha que você tem o direito de me mandar calar a boca. É tipo, cara, quantas pessoas elogiam meu trabalho? O próprio cara elogia o trabalho, só que se você mostra a cara, é tipo, tem essa tentativa de me calar. E essa tentativa de, não de me calar só, calar outras pessoas. Ninguém é apropriado além da própria pessoa. Ninguém é digno, ninguém é honrado além da própria pessoa. Tipo, isso ferra pra caramba. Cara, são pessoas sem caráter que ferram o meio da luta. Tipo, porra, cara, eu sou escroto. Isso é um retrocesso pra caramba. Pessoa da luta boa era aquele pessoal da década de 90 no Rio de Janeiro que ia em grupo na balada, espancava as pessoas, aproveitava que era lutador, que fazia academia de lutador, era um playboy lutador, roubava as pessoas, matava as pessoas, agredia as pessoas, dava calote nas pessoas, falando que era lutador. Depois é pra competição também cheio de bomba, cheio de pó no nariz, e fala, ah não, que eu sou lutador, que eu sou brabo. Aí
alguns anos depois pega a faixa preta, e repassa essa mentalidade de pit boy, é o pitbull. É isso que é o verdadeiro lutador. As pessoas hoje em dia são sucessoras dessas pessoas. A gente também é muito sucessora também de pessoas lá atrás que eram sérias, que eram pessoas humildes, que eram pessoas boas. Mas tipo, depende de que lado você vai querer abraçar. Eu sinceramente eu abraço esse lado do que é pessoa humilde, que é pessoa que corre atrás, que é pessoa que tem a própria vida e não coloca a luta acima de todas as coisas, não coloca pessoas que não fazem luta como inferiores. E tipo, não vai ser todo mundo que tem essa minha forma de comunicar, não tem esse meu espaço para comunicar, não tem o conhecimento que eu tenho, que já foi falado anteriormente por outras pessoas. Pode ser verdade, pode não ser, também é diferente. Eu tenho um conhecimento enciclopédico, eu tenho conhecimento para passar, eu tenho uma capacidade de repassar. Então eu aproveito essa minha habilidade, que talvez nem todo mundo tenha, para tentar fazer pelo meio da luta. Esse trabalho foi isso. E tipo, eu tava com 69 inscritos no dia que eu tirei esse print, foi um dia antes da minha apresentação. Hoje em dia eu tenho 73. Bem-vindo a quem se inscreveu. Agora eu vou apresentar. Me chamo Gabriel. Nas comunicações agora, eu gostaria de que as pessoas da mesa se apresentassem no momento da apresentação respectiva. E também gostaria de lembrar de assinar a lista de presença ali, quem não assinou, isso é para ganhar certificado. E vocês. Raul, boa noite. Me chamo Gabriel Espa Fonseca, eu faço o curso de Pedagogia aqui na Unirio, mas não me apresento como Gabriel. Hoje eu vim apresentar um trabalho que eu faço no meu canal, tem quase um ano, canal do Viciado em Luta, relacionado à luta. Aqui a gente tem um print que eu fiz do meu canal, tá parado, vida universitária, mas faz parte. E de tradições de combate praticadas por uma série de razões: autodefesa, aplicação militar. Aí a gente fala do arte marcial do seu cerne, referência a Marte, deus da guerra. Competição, aí é o esporte, combate, desenvolvimento físico, mental, espiritual, entretenimento. Tanto que o mercado de lutas é uma das coisas mais que move dinheiro relacionado ao esporte no mundo. E a preservação do patrimônio imaterial de uma nação, de uma cultura, de um povo. Pela definição anterior. Gabriel? A eterna busca pela verdade no meio marcial é o nome da minha apresentação. Tem a justificativa que eu fiz anteriormente. Eu já nasci, talvez, no meio da arte marcial. Eu sou filho de um karateca. Meu pai teve que parar o karatê quando eu nasci. Por eu nascer, meus pais foram pais muito jovens, antes dos 20 anos. Tipo, mas eu nunca deixei de ter esse lado da luta. Eu nunca deixei de não ter contato. Eu fiz boxe por uma porrada de anos. Treinador recentemente, mas muito pouco ativo. Criador do minúsculo canal do Viciado Lutas. Popularmente o maior maníaco por luta na face da terra. Auto-intitulado, mas ainda assim jamais contestado. Na verdade, muitas vezes apoiado. Todo mundo, sem exceção, todo mundo me chama de o maior viciado luta de todos. E, tipo, é uma coisa que todo mundo fala. Eu não pago ninguém pra falar, mas é assim como eu sou chamado. Tanto que em alguns lugares sou conhecido como viciado em lutas. Eu não tenho nome, eu só tenho essa identidade. Antes de tudo, o que é arte marcial, o que é esporte de combate? Eu peguei uma definição foi como se fosse o dicionário da língua inglesa. Eu não lembro, tá nas referências. Por definição, são sistemas codificados e tradições de combate. São praticados por uma série de razões. A gente fala de arte marcial. É como se fosse uma organização de conhecimentos e práticas físicas, técnicas, para que você tenha uma capacidade de combater a partir delas. Temos
a questão da autodefesa, aí a gente fala das defesas pessoais, mas também na arte marcial, o esporte de combate tem essa capacidade de habilitar auto se defender, só que você tem que ter um direcionamento, um treinamento, não é porque você é lutador, competidor, quer dizer que você seja uma excelente pessoa para se defender. Tem aplicação militar, que a gente referencia diretamente ao conceito de arte marcial como as artes de Marte. Era o deus da guerra para a mitologia romana, que a mitologia romana vem da mitologia grega, que seria Ares, seria uma arte do guerreiro. Tem a questão de competição, aí a gente fala de esporte de combate, tem desenvolvimento físico, mental e espiritual, que eu acho essa parte muito interessante. Faz muita referência ao Bruce Lee, mas eu vou apontar isso mais posteriormente. Entretenimento, que se referencia a essa parte de competição. Tem a questão do entretenimento, no meio esportivo é um dos cenários mais lucrativos, que mais envolve aposta no mundo, e a preservação do patrimônio cultural e material de uma nação. Pela definição anterior, esporte e combate são práticas relacionadas à luta, com finalidade esportiva. Defesa pessoal, práticas relacionadas ao combate, com finalidade de defesa da vida. Tem questão, e eu não falei isso no trabalho, mas tem também diferentes modalidades, diferentes formas de separar, como striking, grappling, wrestling. Abranjação. Arte marcial, qual a sua busca? Para muitos, a arte marcial pode ter um conjunto de finalidades. É o ego. Como eu apontei, eu acho que nada levanta mais o ego que você espancar uma pessoa, você quebrar ela toda e aí você fica falando que é o bonzão, que é o lutador nato. Às vezes o pessoal leva o ego para uma parte errada, injusta e maliciosa, mas tem essa questão de você sentir mais capaz, melhora a sua autoestima, não é só indo pro lado malefício, mas é um benefício, a satisfação de você ver que você está progredindo tecnicamente, você está ganhando condicionamento físico, você está se aperfeiçoando. Ao hedonismo, que para mim é uma das vezes que mais me define. Hedonismo, a questão do prazer, é o gostar por gostar, é o gostar pelo prazer. Tem a questão da eterna prática pelo aperfeiçoamento, seja pessoal ou marcial. Tem conhecimento marcial, aí eu aponto uma pessoa que é como se fosse uma acumuladora de conhecimento de luta. É outra coisa que eu me identifico. A distração é o alívio da vida, é uma prática recreativa, como eu apontei, não deixa de ser. A saúde, porque a questão do funcionamento físico é a questão da saúde. A gente pode até recordar, foi vídeo do Tainan Greff, o Ciência do Bots. Ele fala que a atividade física, o educador físico, como ele chamou, era... quando eu ia falar me fugiu o termo, mas é como se fosse... É um trabalho de saúde que você faz de forma preventiva. Não é nesses termos, eu esqueci a forma como ele cunhou, mas é essa questão de você tá fortalecendo sua musculatura, você tá ganhando condicionamento físico, isso vai dar uma qualidade de vida, então uma busca pela qualidade de vida. Tem a carreira esportiva e ganho financeiro, que tem muita gente que ganha uma grana, né? Seja em qual luta for, se tem competição, o pessoal ganha dinheiro com isso, etc. Que eu não tô falando do síndrome do pugilista bêbado, não é o ETC, eu tô falando de etc. Aspectos positivos, todos citados anteriormente. Na verdade, no momento da produção, eu tinha um aspecto que eu não fiz referência, que eu ia colocar aqui, mas acabou que eu esqueci antes de colocar, então só deixa de forma subliminar que existem outros aspectos positivos. Negativos, é um meio extremamente saudosista no nível nada saudável.
Tipo, bom mesmo era os karatecas de Okinawa. Não, bom mesmo era na minha época. Não, bom mesmo era nos anos 2000. Não, bom mesmo era antes do Nutella. E por aí vai. Eu não vou entrar muito em, em foque nessa parte, mas saudosismo tu fica conhecido como um velho chato. E tem a questão do ganho, agravamento de lesões, é a questão do você ficar machucado, o que faz parte, mas às vezes no nível não saudável, numa quantidade não saudável. É um ambiente competitivo, com uma cultura mais violenta, então tem maior propensão, mas se machucar faz parte. Tô falando que ai, você nunca vai se machucar treinando. Não, você pode se machucar treinando, mas eu também tô fazendo referência a coisas um pouco maiores, uma situação um pouco mais extrema, por assim dizer. É um meio incrivelmente preconceituoso, xenofóbico, homofóbico, misógino, transfóbico. A gente pode pensar que tudo que o ser humano possa fazer de ruim para com o próximo, a gente pode encontrar no meio marcial. Não existe um meio, um público, um ambiente, um lugar que todo mundo seja bonzinho. Tem pessoas boas e pessoas más em todos os lugares. Não falando que o meio da luta não tenha essa questão de só tem gente ruim ou só tem gente boa. Não, eu quero referenciar muito nessa parte inicial da minha apresentação e o antes, para falar de como as pessoas abraçarem esse lado ruim. Tem pessoas ruins que abraçam essas características ruins, que a gente fica mal visto. A gente que pratica luta fica mal visto. Eu falo, eu não tive tempo para falar isso na minha apresentação, mas teve uma vez que eu tava dando aula, de graça numa praça. Fiquei por umas 3 semanas. Não vou nem entrar muito nessa questão aí, mas teve uma. Eu tava uma criança perguntando o que era, se podia praticar. A mãe falou que não queria de jeito nenhum, que luta é um negócio violento, é um negócio de bandido, como ela falou. Sendo que eu não tenho ligação com crime. Raros são as pessoas no mundo da luta que tem envolvimento com crime, mas como ela quis apontar, a visão dela é essa, e ela como mãe eu não vou querer educar ela para ela saber como educar o filho. E aí logo, pouco tempo depois, uns 10, 15 minutos, porque deve fiquei sentado um pouco ali na praça, a criança jogando futebol, era num campozinho de concreto, perto, uns 700 metros de onde eu moro. Uma pessoa deu um carrinho, a criança bateu de cabeça no chão, quicou, dava pra escutar o som. A criança ficou chorando e tudo, aí foi pra casa. Violento é luta. Agora, o que ela tá fazendo não é violento não, é tranquilo uma criança de nem 10 anos bater a cabeça no chão. Se o meio da luta é violento, toda a prática esportiva a única que eu conheço não seja xadrez e coisas semelhantes que não tem como alguém acabar com uma peça enfiada na testa. Ou tem. Então não vou entrar nisso, mas cara, em diferentes momentos históricos é uma coisa que eu falo. Ao decorrer do tempo, a intensidade e frequência em que pode ocorrer tais episódios é maior ou menor. Xenofobia não é mais uma coisa tão comum, mas existia muito. E existem lugares que ainda são muito xenofóbicos para com o outro, o estrangeiro, ou pessoas que não são daquela região. Mas eu tô falando a nível brasileiro, mas em muito lugar do mundo. A questão de homofóbico, eu acho que eu não escuto episódios nos dias atuais com muita frequência, mas os anos 2000, década de 90, e não preciso nem falar os momentos anteriores, era muito, eu não vou... Eu tenho um exemplo na ponta da língua que eu não vou falar,
que remete a pessoas famosas, porque eu não quero criar briga com gente grande, com pessoas poderosas demais. Tipo, é uma coisa cobertada. Se eu trazer, as pessoas podem lembrar e eu não quero isso. Misógino porque eu acho que não mudou em quase nada. Quer dizer, na verdade mudou. Por atletas, seja no MMA, no jiu-jitsu, no boxe, no kickbox, no muay thai, as mulheres têm ganhado muito espaço. Infelizmente não tanto quanto deveria, mas ainda tem que ganhar muito, mas a gente pode apontar Amanda Nunes, Chris Borg, Kira Grace, mulheres têm ganhado muito espaço. Mostrou que luta não é coisa só de macho, como as pessoas costumam falar, mas ainda tem. As pessoas costumam falar que você não é macho, que você não aguentaria uma briga comigo que você não é macho. Aí eu até falei na minha apresentação, é muito estranho a noção de masculinidade, virilidade das pessoas ser relacionados a seu desempenho em luta, que quer dizer que eu sou macho porque eu nunca fui derrubado. Se fosse levar um soco no queixo e desmaiar, você nunca mais é quem você foi. Você não é mais macho, você não é mais bom, você não é mais ninguém. Como é que é? É uma parada muito hipócrita. E eu fora da apresentação e fora do canal, porque eu ainda quero ser monetizado, eu costumo eu costumo zoar muito essa parte. É muito ridículo. Seguindo a parte negacionista, sobretudo em relação a mudanças e atualização de sua arte, de sua luta. As pessoas negam a ciência. Bom mesmo era na época que surgiu, você socar concreto, você socar madeira, você socar pedra. Aí você não consegue abrir a mão, mas esse é o modo correto. As pessoas se recusam. E isso tem no meio da arte marcial. No meio do esporte de combate, remete muito a como eu aprendi. A pessoa não tem contato com evoluções científicas, então acha que não existe uma outra forma de fazer. E talvez não seja tão capaz porque não é convencida, mas no meio da arte marcial, você não pode atualizar. Que o tradicional é intocável, o tradicional é sagrado. Tem pessoas que fazem com que o meio seja fechado, e tem maior propensão a terem pessoas violentas. Não falando que não existem pessoas violentas em outros lugares, mas um meio onde a válvula de escape seja relacionada a machucar alguém, uma das válvulas de escape seja relacionada a machucar alguém, tem mais essa questão de atrair. Eu faço ênfase a como não existe um aspecto negativo e não recomendável arte marcial. Como arte marcial, todas são ligadas aos praticantes de arte marcial, os artistas marcial, e não necessariamente a arte marcial. E eu tenho uma crítica muito forte a essa parte. Era uma crítica que eu estava fazendo anteriormente e eu refleti muito isso quando apresentei. Mas um colega falou, eu fiquei pensativo e na verdade eu já ia tomar essa medida. Na próxima eu não coloco muita referência bibliográfica, não coloco uma data, não coloco uma coisa mais profunda. Eu coloco uma coisa muitíssimo geral nessa parte da arte marcial e a relação com a filosofia, essa parte histórica. Porque se eu falar sobre isso, é melhor fazer um vídeo sobre do que eu aprofundar. Então eu deixava superficial para não aprofundar. Só que eu pensei que era uma baquice sem tamanho por minha parte. Eu fazer isso, porque se eu tenho conhecimento eu não vou e eu obtive o conhecimento de um lugar, porque eu não vou referenciar esses lugares e fazer com que as pessoas se tornem mais habilitadas a entender e saber esse conhecimento. Tô guardando eu não guardo dinheiro, eu vou guardar conhecimento. Nas próximas vezes eu vou atualizar melhor. Mas falando, arte marcial, a gente pode falar que o berço dela vem da Ásia, uma região muito próxima a China, a Índia, uma região divisória. A primeira arte marcial ao qual
é acreditado como a primeira, chama Galari Payatu, que é uma arte marcial muito excêntrica, exótica em questão de detalhes, características dela, que eu acho que não tá pra encontrar em outras, são muito próprias, mas mais respeitando, não de modo nenhum momento de respeito. É muito antigo, na região que estava começando, em um momento histórico, estava começando a desenvolver. A gente está falando de antes de Cristo, eu devia até dar uma referência a isso. Na verdade, uma boa parte daí, com exceção da parte do Japão, essas duas partes são antes de Cristo. Era no momento que o Shu estava começando a desenvolver, estava começando a ganhar forma e ordem para se desenvolver. Eu não vou falar qual surgiu primeiro. Eu só tô trazendo para a discussão uma luta que é pouco conhecida. Pode desvirtuar um pouquinho do objetivo daí? Pode, mas ainda assim, no decorrer da história, eu posso falar isso em quase todas. Quase todas ganham esse ar, mas fazendo muitas referências chinesas, no decorrer da história, elas, à medida que desrelacionaram ao lado da guerra, elas começaram a se estreitar na parte religiosa. Não visando só o bélico, mas visando o espiritual. A gente pode referenciar muitas propostas religiosas ligadas ao marcial. A gente pode apontar estreitamento com o taoísmo, com o budismo, com o shintoísmo, dentre outras que eu admito que eu conheço praticamente só essas três. Mas é uma coisa esperada, é uma coisa que a luta se origina de combate, se origina de guerra. São práticas que começam a tomar ordem, começam a ganhar padronização para que mais guerreiros se tornem capazes de fazerem suas funções em guerras. Que naquela época não tinha tiro, porrada e bomba, não era tiro, porrada e bomba, era só porrada. Então o físico importava muito. Hoje em dia a arma diminui um pouco da necessidade da arte marcial, mas não fazendo enfoque essa parte. A gente pode apontar que ficou desnecessário as artes marciais existirem, essas práticas. Então a partir delas a gente readapta elas pro tempo de paz. Não é só o jardineiro numa guerra, possa ter existido jardineiro numa guerra, arte marcial. Fazendo essa referência ao jardineiro na guerra do que um guerreiro no jardim, a ideia da arte marcial é habilitar o jardineiro numa guerra a virar um guerreiro. E a arte marcial, abraçando esse lado religioso, esse lado pacífico, filosófico, introspectivo, a gente está habilitando o guerreiro a viver num jardim, a viver numa sociedade, a não precisar só de guerra para viver, para justificar seu conhecimento, sua existência. No Japão tem uma influência das artes marciais chinesas em questão técnica, em questão de desenvolvimento de combate. E tem uma questão do conflito interno, que essa questão bélica fez aflorescer o desenvolvimento de arte marcial, de diversas artes marciais. Tem momentos de conflito interno no Japão, diversos, mas a gente pode apontar dois momentos que para quem consome essas obras japonesas, chinesas, já possa ter visto obra. Tem a questão de Miyamoto Musashi, ele
esqueci o nome da guerra que ele participou. Existia guerras para você tomar liderança no país. Era uma época de muito conflito. Quando chegou as pessoas do Ocidente ao Japão, essa questão de abrir as portas, que é uma coisa muito mais recente, eu acho que é 1800 e brau, meio de 1800, a gente pode referenciar até o Samurai X, que é uma obra que se passa nesse momento. Tinha as pessoas rebeldes e pró-shogunato que estavam querendo abrir as portas da fronteira. Então são momentos em que muita arte marcial surgiu, muito conhecimento marcial combativo surgiu. Quando você não está nesses momentos, se estreita essa questão de religioso, filosófico, mas nesses momentos a gente estreita uma veia rebelde voltada à sobrevivência, voltado a estar em guerra. Quando você baixa a poeira, tem essa questão do lado bonitinho, lado religioso, com lado pró-vida. Quando você está em guerra, é matar ou morrer. No leste asiático tem em momentos diferentes, tem um contexto semelhante, e a gente pode apontar uma densidade e situação geográfica totalmente diferente. Então, a mesma arte marcial pode ter uma variação geográfica que muda seus enfoques. A gente pode falar que é diferente, a gente pode apontar dezenas, centenas, talvez milhares de artes marciais próprias, dependendo de como você quer encarar. Por sinal, uma coisa que eu sempre faço a questão de falar, eu não chamo, eu tenho uma recusa pessoal, pode ser um pouco boba. Tipo, eu já vi a posição de pessoas que são shifu, são mestres, professores, treinadores do Kung Fu. Também a gente pode falar até sensei, que sensei remete ao japonês, mas na China o Kung Fu é uma questão de buscar domínio sobre algo, ter um grande foco, um estudo, uma busca pela maestria em algo, qualquer coisa. A gente poderia apontar para diversas coisas, mas as pessoas remetem ao lado marcial. A arte marcial, como chamam Kung Fu, não é a forma correta de chamar ela, seria o Shu, que seria os conhecimentos marciais. Mas como o Kung Fu popularizou, as pessoas falam, sou praticante de Wushu, porra. Talvez ninguém entenda, falar, sou praticante de Kung Fu, talvez entendem. Então, é compreensível você chamar de Kung Fu. Às vezes, mesmo que você saiba o correto, é compreensível chamar de Kung Fu para questão de popularidade. Um detalhe que é curioso, que eu faço questão de apontar no finalzinho, como a China, o Japão, eles têm essa questão midiática, essa questão de documentar, preservar, popularizar suas artes marciais, conhecimento filosófico e conhecimento de arte marcial popular quase sempre remete ao Oriente, sobretudo a China e o Japão. A gente pode falar do leste asiático, a gente pode falar da Coreia, mas as pessoas, grande parte das vezes, vai lembrar da China ou Japão. Mesmo que existe no Ocidente esse esforço mediático, essa questão de ter série, de ter mangá, manhwa, seja lá como for chamar, filmes, dramas, novelas relacionadas ao marcial, faz com que seja mais memorável a China e o Japão. Não criticando muito, mas faz parte, né? Agora, é autoral desse trabalho, que até aí foi reaproveitamento do Pitaco do Viciado sobre convicção, a busca filosófica de um artista marcial. O conhecimento comum nas artes marciais é a transformação do caráter que ocorre com o treinamento, resultando na forja de uma nova identidade. Todo mundo sabe que se você pratica por anos, a fio, você é dedicado, você
você sai diferente. Mesmo que você pare, você mudou. Você não é mais a mesma pessoa, você já não tem a mesma visão de mundo. Talvez não mude da água para o vinho, mas ocorreu uma mudança. De fato ocorre uma influência. Mas para diferentes figuras, a gente pode apontar o ápice, o máximo, o objetivo da arte marcial por diferentes concepções, diferentes pessoas. Para os Gracies, aí a gente aponta pro... Eu sei que quem... Cara, todo mundo tem R no nome. Mas eu se lembro bem o livro ao qual foi extraído, a referência que eu usei, que foi referente a um... Eu acho que foi esse texto do Robin, que eu tive... Foi um porre de achar, mas eu consegui ler. Ele referenciou um livro do Gracie, eu acho que era o Rickson. Eu não lembro qual era o autor, quem era o nome do parente dele. Mas voltando, sendo objetivo, para os Gracies, o significado de arte marcial é eficiência combativa. É a capacidade de você ser eficiente, você ter sucesso como combatente. Então, o objetivo é vencer. Venceu, bom artista marcial. Perdeu, não tão bom. Não generalizando, não falando que é assim, mas é só para dar uma noção básica. Para ali, que a gente pode lembrar de Bruce Lee como um ator, e foi um grande ator marcial, responsável pela divulgação da arte marcial. Foi também formado em filosofia. É um cara que se desenvolveu muito e fez se desenvolver a questão filosófica da arte marcial, tanto a nível de estudos como a nível de popular, conhecimento popular, noção popular de arte marcial, filosófico. A gente tem que acreditar ele para ler. E eu vou trazer um lado em que eu sou obrigado a concordar, é minha forma de ver. Para ler, o significado da arte marcial é totalmente ligado, é impossível a gente não ligar com a compreensão e o crescimento espiritual, como pessoal, mental, pro próprio espiritual. É uma coisa que é totalmente ligado. Para quem vem, originaliza da arte marcial oriental, você tem muito essa questão do evolução espiritual. A gente, cara, é muito complicado, porque a gente pode apontar que com a ascensão das competições, a gente perde esse lado do desenvolvimento espiritual. Eu não vou nem querer entrar nesse detalhe, mas muitas pessoas se pautam nisso. Para Lauren, que é um pesquisador dessa área, o significado de arte marcial, expressão cultural e desenvolvimento do caráter. E eu posso fazer vários apontamentos. Eu posso apontar a China ao Japão. São exemplos muito populares. E eu não quero entrar em detalhes. Eu acho que mais importante que apontar o estrangeiro, a gente tem que apontar para o nosso. Eu fiz um apontamento da nossa arte, talvez a primeira qual você tem notícia, a arte marcial brasileira, que é a capoeira, que é a nossa maior expressão cultural, nossa, não só nossa, mas dos povos que vieram da África, uma situação que eu não quero entrar em muito, porque é uma coisa nojenta da história da humanidade, mas a escravidão que se trouxe muitos diversos povos da África para o Brasil, não só para o Brasil, para outros países, mas falando sobre o Brasil, é um momento horrível da história. E o que acontece? A capoeira originaliza a partir daí.
um amigo meu que o cara não faz arte marcial, é formado em filmes e tudo, mas a capoeira, ela é brasileira, ela é 100% brasileira. Eu não acho que eu posso estudar, eu posso apontar os livros em que eu li para sustentar meu argumento, mas eu acho, como não capoeirista e como eu sou o boxeador, eu acho que existem os capoeiristas, as capoeiristas que possam falar mais. Então não quero aprofundar, não quero pagar de sabichão, mas a capoeira não é 100% africana, ela foi desenvolvida aqui, ela trouxe muito do que se tinha de conhecimento de combate africano, mas o que acontece, a partir do momento em que você quer criar uma arte marcial, isso é... Eu acho que poderia até falar num pitaco do viciado. Quando você traz uma arte marcial, você quer trazer tudo que você acha que seja eficiente, apagar o ineficiente e talvez acrescentar. A gente pode apontar que para uma arte marcial existir, ser criada, você tem que ter um conhecimento de combate, você tem que observar outras coisas e ver o que elas podem acrescentar ou não. Não veio só um povo africano, não veio só um povo de uma nacionalidade provinda da África. Existem diversas. Então, se você tem um conjunto de pessoas que têm diferentes experiências, diferentes conhecimentos, você vai desenvolver a partir do seu e dos outros. Você vai colher o dos outros que você acha bom, você vai acrescentar ou tudo, seja as partes boas e não tão boas, ou o que você acha de melhor do seu. Para uma arte marcial nova, você vai pegar de todas as pessoas. Possa ter influência de práticas de combate europeias, que foram os escravizadores. Quem escravizou, não sei. Não sei o quanto de conhecimento marcial eles tinham na época. Conviveu-se com índios, a gente não tem uma exata noção de o tanto, mas a gente possa contar que existe uma porcentagem imensurável no sentido de não vamos conseguir categorizar de forma numérica, mas provavelmente ínfimo, de povos originários do Brasil, os indígenas, como são chamados, possa ter influência de outros povos de outros lugares que a gente possa nem suspeitar. Teve que eu li de uma pessoa que pesquisa, que fez um livro na área, ele aponta de outros povos que eu penso, caraca, será? Mas é nossa, é 100% brasileiro. Quando a gente fala de capoeira, ela abraça e faz questão de enfatizar a importância da cultura africana, mas também tem o próprio brasileiro nisso. Mas já falei muito, era só para aprofundar mais, era uma coisa que eu queria ter aprofundado na minha apresentação. Teve 3 coisas que eu não pude aprofundar muito, fiquei chateado, mas eu estourei o tempo em 3 minutos, faz parte, né? Artes marciais vão sofrer alterações com o tempo, modificando quais sociedades que estão inseridas, mas sempre vai ter alguns aspectos tradicionalistas persistentes que vão estar enraizados na arte marcial, principalmente nas que têm origem oriental. Mesmo que as pessoas tenham direcionamento budista, taoísta, santoísta, seja lá qual for, ou mesmo concepções ocidentais, ainda terá uma busca pessoal pelo que é possível se complementar como pessoa, através da arte marcial. As pessoas não vão estar só pensando no que a arte marcial te propõe, mas o que você procura nela. Como aponta ali, novamente, verdade não tem caminho, verdade é vida, portanto mudança. A gente pode falar que a verdade é busca, não só pelo seu objetivo final, mas pela mudança, por mais experiência, por viver, por conhecer, por não se apropriar. Apropriar eu acho que não é uma palavra boa, mas por aprender mais. Para cada ser existe um caminho próprio,
a qual a arte marcial auxiliará a atingir, como também outras experiências, como eu apontei. Não é só arte marcial é uma coisa mais importante, não vai ser a pauta da vida de todo mundo. Talvez para o artista marcial, mas não necessariamente para todos. Para cada indivíduo vai existir uma verdade própria, que o sujeito comprometido com o seu bem-estar deverá buscar. Se não estiver comprometido, não busca, não procura, faz parte. Ninguém está obrigando ninguém. Sempre haverá o que se aprender, sempre haverá o que se experienciar. Para os artistas marciais, uma eterna busca pela satisfação. Um pouco dessa veia hedonista. É uma coisa engraçada. Eu não falei ali porque ia quebrar o gelo, mas nessa página aqui eu consegui tirar o negrito com a tinta branca, que fica muito mais forte. Aqui tá melhorzinho. Foi uma das poucas páginas que eu consegui tirar, se não consegui não. Sei lá porquê. Todo ser humano busca formas de desfrutar melhor a vida na Terra. O artista marcial busca seu próprio método. Aí eu falo, o seu próprio método, o meio é o objetivo. A forma como você está buscando é a forma como você pratica, é você viver por ela. Para quem não seja desse meio, é incompreensível como se pode viver pela luta. Eu fiz questão de citar, mas eu acho que toda cultura, em certo grau, tem essa veia. Mas eu fiz referências aos heróis gregos porque é o que mais tem filme, é o que mais se divulga, é o mais popular, a mitologia mais popular, infelizmente. Então, a gente apontar eles que são, por diversas razões, o mais popular é mais fácil. Heróis gregos são insensatos porque eles vivem pelo combate. A questão de se eternizar, ficar na memória coletiva da humanidade para sempre, é só uma questão de aceitação social que todo humano busca. Você tem seu objetivo, você tem a sua busca pelo prazer, mas todo humano busca, na minha crença, em certo grau, uma aceitação social, um reconhecimento. Eles não viviam para serem eternizados, eles viviam pelo combate, o prazer deles era o combate, era a luta, a vida deles era essa, serem mais competentes, serem maiores guerreiros. Morrer é ter uma morte bela, ter uma morte, às vezes violenta ou não, ter uma morte relacionada à guerra. A questão de morrer e ser reconhecido era um bônus. Se fosse lucro, se não fosse, faz parte. Ele morreu do jeito que viveu, ele morreu do jeito que quis. A gente pode apontar, toda cultura tem isso. Esse guerreiro que busca viver e morrer pelo combate. Mas a perseguição por ser o maior guerreiro é a eterna busca pela perfeição e domínio pleno sobre o que você quis se especializar, o que você quis viver. O domínio pleno da arte marcial, do combate, da luta. Pela perspectiva estética do meio marcial, a gente pode falar que o grande objetivo da vida, o significado da vida é esse. O que é esteticamente bonito no meio marcial é a disciplina, é a força de vontade, é você se lapidar, é você desenvolver, você se condicionar a partir dela. É uma técnica bem executada, uma esquiva bem feita, é uma vitória boa, posso falar uma vitória absoluta, uma vitória completa, uma vitória disputada. Somente os semelhantes vão entender a busca pela verdade de um colega. Para qualquer outra pessoa, nós, no meio da luta, somos eternos insensatos. Eu não posso falar e me achar na razão se eu falar, futebol chato pra um caramba, insuportável, quem gosta de futebol é bitolado, não sabe o que é bom. Cara, quem sou eu para falar sobre o prazer de outra pessoa, o que lhe completa, uma coisa que lhe faz bem? É tão desrespeitoso a gente como lutador julgar e não fazer questão de ter empatia, compreensão pelo outro, quanto os outros fazerem com a gente. É errado a pessoa que não é do meio da luta falar, ai, coisa horrível, você faz luta, devia parar, que achei que você era tão centrado, você era tão bom, você faz uma coisa ruim. Eu escroto pra caraca, mano, escroto demais, ridículo.
Ridículo. Tão ridículo quanto a gente, sofrendo esses julgamentos, a gente julgar os outros. Se a pessoa vive por aquilo, como é que a gente pode falar sobre a obra da vida de uma pessoa? A gente pode mal julgar o gosto, o que justifica a vida de uma pessoa. Só quem vai entender é uma pessoa que está em uma situação semelhante. A gente pode entender essas pessoas se a gente pensar que nosso objetivo é luta e para elas é qualquer outra coisa. E essas pessoas podem fazer essa adaptação, essa analogia. Em outras palavras, não dá pitaco no gosto dos outros. Porque o gosto é que nem... indo pro final, eu fiz referência a uma obra que eu gosto muito. Todos os trabalhos teria fechando uma imagem dessa obra. Minha mãe pediu todos, menos esse daqui, porque eu não deixei e eu achei melhor. É Shumatsu no Valkyrie, que é uma obra legalzinha. Tem um personagem de Leônidas de Esparta, que eu achei que encaixa muito. A frase dele eu achei muito bela. É uma coisa muito bela e relacionada ao que eu estava falando. Sempre que lutamos por nossa vontade, nossa própria vontade. Isso é Esparta. Isso é a nossa vida. Sempre que a gente vai lutar, é porque a gente quer, é porque a gente pretende lutar por aquilo. É pelo que a gente acredita. A gente luta pelo que a gente acredita, pelo que nos move. Isso é Esparta, isso é luta. Isso é a arte marcial. Se a pessoa não consegue compreender essa busca pela vontade, pelo que se acredita, pelo seu próprio prazer, pelo seu significado de vida, então a pessoa não deveria abrir a boca sobre o que nos move. Isso é Esparta. Eu fiz 3 citações quando eu fui fechar o meu trabalho. Eu citei uma música do Sente, uma música de 2015, eu esqueci o nome, mas música boa pra caramba do Sente. O que te prende? Pensa que a gravidade, o mundo nega as tuas vontades, o mal do homem é a vaidade. Eu acho que todas essas frases, essas palavras, do jeito que estão, são perfeitas. Mas se você quer adaptar para esse trabalho, em vez de falar o que te prende, é o que te sustenta, o que te justifica, o que te empodera. É a gravidade? Tu só tá preso no chão por conta da gravidade? Você se justifica, você se move correndo atrás do que tu acredita, porque é conveniente? Qual é o seu conhecimento? O que te trouxe aqui? O que você acredita? O que você, não só você, mas o que seus colegas, seu mestre, as pessoas à sua volta, a própria luta acredita. A gente, o ser humano em si, ele tem um mal do caramba que é negar a vontade dos outros, é negar o direito dos outros. A gente faz isso por vaidade. Mesmo eu que tento pensar nessas coisas, tento me policiar, às vezes eu faço isso. As pessoas se policiam menos, fazem mais ainda. O que te sustenta, o que você acredita, o que te dá poder. Não só o que te trouxe conhecimento, mas o que te faz acreditar, o que te faz entender. Outra referência que eu fiz à música, que essa foi a última, é Full Buster, GameZ, que é do YouTube. É um rapaz que faz música pro YouTube. Na verdade, eu acho que são 2 pessoas. Tem um jogo que eu jogo chamado League of Legends, é a maior praga que existe no mundo, mas ainda assim eu jogo que nem um péssimo viciado. Tem um personagem que tem essa veia de lutador chamado Seth. E ele teve de forma paralela uma skin, que é um cosmético próprio, que tem uma narrativa própria, chamado Seth Florescence Espiritual, que é muito relacionado ao lado espiritual da história. E é muito interessante, conversa muito com o nosso trabalho, com o meu trabalho,
sobre esse lado espiritual da arte marcial, porque é um lutador, um artista marcial por si só, muito truculento, mas a gente ainda pode falar que ele não deixa de ser, ligado ao espiritual. Tem a música desse grupo que o refrão é muito bonito. Eu escuto sempre que eu posso. Eu volto 1000 vezes no refrão. Deixe seu corpo se levar. Deixe seu corpo se levar e sua alma e seus punhos deve guiar. Aí volta a música. Eu reescuto várias vezes, mas é muito belo. Essa parte da música. Deixe seu corpo se levar e sua alma e seus punhos deve guiar. É tipo... essa frase dá pra falar que define o meu canal, define minha busca, definiu minha apresentação. E eu falei na apresentação, agradeço a minha família, a Deus, a meus amigos que me apoiam, aos meus colegas, mas eu, como viciado em lutas, eu não seria nada sem minha paixão. Às vezes você tem que fazer salto de ferro, você só tem que seguir a corrente, você tem que mergulhar no oceano e só acreditar no fim. Pode não dar nada, ou pode dar alguma coisa. O Lyoto Machida, ele fala, às vezes você desiste por correr atrás das coisas. Eu demorei 15 anos para dar resultado. Às vezes eu penso em abandonar o canal, penso, caraca, eu tinha 69, agora eu tenho 73. Eu antes de fazer vídeo, tava pensando, caraca, 3, 4 meses eu tenho 100 vídeos, eu não tenho nem 50 inscritos. Aí eu pensei, cara, o cara demorou 15 anos, vamos fazer 15 anos de canal e ver onde dá. Se vale a pena, eu continuo. É tipo, às vezes você tem que se levar. E no caso, a sua alma, se você não quiser falar alma aí por esse lado espiritual, fala a sua vontade, seus punhos devem guiar. Eu sou guiado pela paixão. É tipo, é notório que esse canal é feito por um cara apaixonado pelo que faz, pelo que fala, pelo que trabalha. Eu não trabalho com luta, infelizmente não. Então talvez eu não sou apaixonado pelo que eu faço, mas no YouTube eu sou. Aqui, como viciado em lutas, eu sou. Eu faço uma coisa que eu amo. E minha paixão me move. É como eu falei na minha apresentação. Se eu tentasse falar de qualquer outro assunto, eu acredito piamente que eu não seria tão capaz. Eu seria minimamente capaz de falar tão bem, de falar tanto. Vocês não têm ideia de quanto eu escondo o que eu sei. Não por sacanagem, mas porque é muita coisa para se falar. Fica até desrespeitoso você fazer um excesso de informação. E ainda assim, escondendo muito do que eu sei, ainda sei muito mais do que muitas pessoas. Se não fosse por essa paixão, eu não seria tão capacitado. E se não fosse, e eu não sei se eu falaria tão bem, eu mostraria ser tão apaixonado e colocaria de forma tão boa algo que não fosse relacionado à luta. Talvez eu consiga, mas eu não sei, é uma aposta. E se minha paixão não fosse luta, quem sabe, pelo que eu seria de fato apaixonado, minha vocação, por assim dizer, eu fosse tão capaz, eu poderia ser muito, mas muito mais. Vocês não têm ideia de o quanto é como as pessoas falam, nerf é se enfraquecer, é você dar, é tirar suas bonificações, você se prejudicar, você, como eu poderia falar, você se conter. Você não tem ideia de quanto me contém, seja fazendo luta, seja fazendo análise, seja fazendo vídeo. Mas ainda assim, eu em qualquer outra paixão podia ser dezenas de vezes superior ao que eu sou na luta. Ou talvez eu tivesse 10% da minha capacitação, quem sabe. Mas mais importante do que ser grato a quem me ajudou aqui, é ser grato, é se apaixonar por luta. Eu não costumo falar muito, quem sabe outro momento eu faço, mas
Se tu somar o tempo que eu já pratiquei luta, comparado ao tempo que eu comecei, eu acho que se for somar esses 2 anos de prática, somado é muito. Abandonei luta várias vezes. Tinha uma época que me fazia mal pensar que eu gostava. Eu abandonei dezenas de vezes. Eu me neguei que eu gostava. Me neguei como pessoa. Que numa situação muito difícil que eu vivi, eu acho que a maior bênção e maldição que meus pais me falaram foi: você é lutador. Não só lutador, correr atrás, mas eu tava pra abandonar tudo. Abandonar até a luta. Falou, tu não pode abandonar a luta, tu não pode abandonar isso, aquilo. Você luta pelo que você acredita. Então você é lutador. É tipo, eu já me neguei como lutador. Né? E diferencificamente de lutador, já neguei a luta tantas vezes. Eu não gosto nem de falar direito. É um assunto que me dá um nó na garganta, mas mesmo me negando, hoje em dia me encontrei. Então me encontrei como apaixonado pelo que faço, pelo que pratico. Fui guiado. Eu me guiei até aqui. Indo pra última referência. Eu vou ser sincero, eu achei na minha apresentação que o pessoal era muito lento, o pessoal era muito. O pessoal parecia que tava um pouco dormindo enquanto eu falava. Pode ser, não julgando mal, mas teve um momento que eu tentei fazer interatividade, ninguém levantou a mão, eu falei: Rafa, meu primo, me ajuda muito com o canal ainda por cima. Rafa, levanta o braço aí rapidinho pra eu não ficar no vácuo. Teve até um momento que a pessoa achou que eu tinha terminado e começou a aplaudir, só que aí parou rápido. Quando eu falei essa daqui, eu ainda falei pro pessoal: aplaude caramba. No céu acima e na terra abaixo, eu sou mais honrado. Se lembro bem a frase original de Siddhartha da Gautama é Buda. No céu acima e na terra. Eu vou pesquisar. No céu acima e na terra abaixo, eu sou mais honrado. Irei dissipar o sofrimento que envolve o mundo. É a frase completa. Mas é muito aproveitado no céu acima e na terra abaixo. Entre o céu e a terra, eu sou o mais digno. Eu sou o mais honrado. E eu me vejo. Eu não me vejo como uma pessoa, mas eu me vejo como o viciado lutas, como o mais honrado. Eu sou o mais digno. E eu falei de forma bonita, eu me sinto mais honrado por fazer essa apresentação, por receber o convite para ter esse espaço de falar sobre o que eu acredito, no que eu pesquiso. Mas também eu me senti como honrado. O honrado não é só aquele que tem sentimento de gratidão, é a pessoa que está honrada de algo. Mas o honrado é quem tem bem as honrarias. Eu não só sou honrado por me sentir contente, mas eu detive expectativas, as quais eu acho que eu devo ter atendido, como conquistei. Eu conquistei todo o conhecimento que eu detenho relacionado a lutas. Eu procurei, eu pesquisei, eu tive que olhar, eu tive que aprender. Eu conquistei, eu atendi as expectativas e me senti honrado. Raul é um pouco repentino, mas eu tava fazendo vídeo e eu terminei a apresentação, mas ficou um pouco repentino. Agradecer quem assistiu até o final, quem assistiu minha obra-prima. Foi um trabalho que eu me dediquei pra cacete. Fiquei ansioso pra um caramba. Estudei pra muito. Esqueci de colocar a referência, porque eu falei os negócios, não se adequava ao momento. Então agora trago referências que eu usei. Espero que tenham gostado.
ainda vai ter aquele encerramento todo, mas obrigado por me acompanharem até aqui. Eu tenho 73 inscritos e tenho um sonho. E quanto mais inscritos melhor, mas o sonho é que as pessoas consigam desfrutar desse meu trabalho, consigam aprender com esse meu trabalho. Apesar de alguém poder falar que, por exemplo, foi muito arrogante da minha parte eu dizer que eu sou o mais honrado, mas eu justifiquei, eu expliquei, eu em nenhum momento me sinto como o único certo, o dono da razão, nem blá blá blá. Eu reconheço que eu posso estar errado, na verdade eu parto do princípio que eu estou sempre errado e tem que estudar mais, tem que aprender mais. O meu trabalho é um trabalho colaborativo, eu sou praticamente só um comunicador. Nesse tipo de trabalho, espetáculo viciado, bábulo viciado, essas apresentações eu sou meramente um comunicador. Tem um trabalho que eu assisto outras pessoas, eu explico, eu tento ensinar a partir dali, mas não deixa de ter contribuição de outras pessoas. Quando a gente une nossos trabalhos, a nossa tendência é evoluir. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu não tenha tomado seu tempo de forma ruim. Eu espero que seja de uso e fruto. E muitíssimo grato por quem está me acompanhando, por todos os likes, todos os comentários, todos os elogios, até todos os hates, porque tem pessoas que às vezes criticam. Às vezes tem babaca que dá carteirada assim, só que, cara, às vezes as críticas, tem diferença entre dar crítica e dar hate. Eu já recebi várias críticas, espero receber mais críticas para fazer umas adaptações. A própria análise surgiu de uma crítica, porque antigamente tudo era análise, falou que tinha que fazer mais jogado, e a partir daí, na verdade, surgiu o react, não a crítica, a análise. Agradeço todos os críticos, acompanhantes, pessoas que comentam, deem like, agradeço pessoalmente a minha paixão, como já contei, minha família, meus amigos, a Deus, e espero que eu esteja plantando uma semente que com o tempo a gente vai colher. Não deixem de se inscrever, compartilhar aí. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta, segue aí, segue o pessoal que tá na descrição, troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. Rau.